Oi gente, tudo bem com vocês? Vídeo novo aqui no meu canal e dessa vez trouxe mais um study vlog pra conta. E esse study vlog, estou aqui num ambiente diferente. Na verdade, a câmera aí tá num ambiente diferente, né? Eu tava na casa da Mafer, no quarto da Mafer. Aí nessa hora, então é por isso que o cenário está totalmente diferente, a posição da câmera tá diferente também, porque a gente arranjou lá um tripé, a gente fez nossas gambiarras e deu certo, daí eu gostei bastante dessa posição pra a gente fazer as tarefas, então ficou assim mesmo, porque eu resolvi gravar lá na casa da Mafer, porque eu tava lá, eu dormi lá. E porque eu não tinha gravado ainda aqui em casa. Eu tinha esquecido de gravar. Não é esquecido, eu ia gravar, mas só que daí, como tava muito tarde, daí eu fiquei com sono. Tipo, eu já tava muito cansada, e daí, como não era pro dia seguinte o que eu tinha que estudar, o que eu tinha que fazer os resumos, então eu resolvi pra deixar pra depois. Mas ocorreu alguns imprevistos aí que eu tive que ir pra casa da Mafer. Mas enfim, nesse ambiente aí diferente, essa posição de câmera diferente, é o study vlog de hoje. Inclusive também o que tá atrás aí do meu estojo são os hamburguinhos que eu tava comendo, que tava bem gostoso, que era hamburguinho fit. Gente, eu adorei. É muito bom. E daí eu tava com um pouquinho de fome, e daí eu resolvi comer. Então, é isso. E daí, nessa hora aí, eu tinha faltado naquele dia na escola por alguns imprevistos. E daí, eu tava completando a minha apostila, porque a Mafer tinha ido pra aula e eu não. Daí, como ela tinha ido pra aula, eles fizeram bastante coisa naquele dia. E daí, eu resolvi copiar tudo que eu tinha que fazer. Todas as tarefas, os exercícios das apostilas. Ela me explicou um pouquinho também do que os professores explicaram. E daí, ficou assim mesmo. E daí eu consegui completar tudo certinho, tudo bonitinho. A gente fez todas as tarefas, deu tudo certo. Mas enfim, gente. No dia 20 de fevereiro, a minha professora de ciências, ela resolveu que ela vai fazer tipo, não vamos dizer que é uma prova, segundo ela, uma atividade complementar, que é tipo uma prova mesmo, que é sem consulta, pra gente, vai ser como fosse uma prova mesmo. Daí a gente vai fazer. E daí, eu não sei se vale nota, se vai valer alguma coisa pelo boletim. Mas é pra ver o que a gente ficou mais em dúvida. Por exemplo, vamos dizer que eu errei 5 questões. Aquelas questões eram sobre taxonomia, por exemplo. Quer dizer que eu não entendi muito bem taxonomia. Então, daí a professora vai revisar mais um pouco, porque daí vai ter mais 2 semanas pra nossa prova. Sim, então provavelmente vai ser no final de fevereiro, começo de março, começarão as nossas provas, gente. É muita prova, porque na minha escola tem prova mensal, tem prova bimestral, normalmente tem os trabalhos que os professores passam. Tem também o textão, que é a prova multidisciplinar, que é a prova que envolve todas as matérias, que tem 50 questões, então... É muita prova e todo bimestre tem. Na minha escola são 4 bimestres. Então, no total, a gente tem 12. Tipo, vamos dizer, 12... 12 não. 12 dividido por 3, 4 provas bimestrais, 4 provas mensais e 4 textões ao longo do ano. Mas os trabalhos variam bastante. Assim, o número dos trabalhos, porque tem professores que passam mais. Por exemplo, de arte, a nossa professora, ela passou um trabalho muito legal, que inclusive eu fiz com a Mafer, que era pra gente costurar ou colar, enfim, a gente criar a nossa própria roupinha de Barbie. Gente, é muito legal, assim, esse trabalho, porque daí você é estilista, então você não pode ter de modelo alguma outra. De preferência mesmo, você não ter um modelo como inspiração, você mesmo criar o seu modelo de Barbie. Então, gente, daí a gente fez um look assim bem legal, bem diferente.
E daí os meninos também, se eles quisessem, eles poderiam fazer com os bonequinhos, com super-heróis, essas coisas assim. O trabalho era tipo, a minha professora passou numa segunda e daí era pra daqui um mês o trabalho. Só que daí, Ama foi muito apressadas, a gente já fez no dia que a professora passou o trabalho. Então já tá todo pronto o nosso trabalho, só falta eu lavar o cabelo da minha boneca, que ele tá um pouco estranho assim. E daí vai ficar tudo certo, lindo e maravilhoso. Por exemplo, o professor de história, ele também, ele passa trabalhos bimestrais. O professor de história, gente, é um dos meus professores preferidos, assim. Eu acho que ele é, assim, ele toma o coração, gente. Ele é perfeito, meu professor de história. Ele não é o mesmo que eu tinha no sexto ano. Mudou de professor, mas eu já amo ele de coração. Mas o trabalho que ele passou, assim, é bem mais complicadinho, assim, porque o modelo de trabalho é ABNT. Eu acho que é esse o nome. Provavelmente é. ABNT, que daí é o modelo de trabalho que ele passa para o ensino médio. Então, ele é bem mais complicado. Por exemplo, tem o tamanho de fonte certo, não pode ter nenhuma cor o trabalho, só as imagens, a parte do anexo, que só pode ter 6 folhas exatamente o trabalho, ou 5, porque tem uma folha que é a de anexo, que é opcional. Cada folha tem a sua função, cada folha tem que ter o máximo ou mínimo de linhas que o professor pede. Tipo, a ordem das palavras, como ele colocou do título, por exemplo, eu não posso fazer título de lettering na capa. Eu só posso escrever mesmo no computador. E o trabalho não pode ter de jeito nenhum copia e cola. De jeito absolutamente nenhum pode ter copia e cola. Então, por mais que eu goste muito daquele trechinho, eu vou ter que, por exemplo, ele tá todo assim com palavras mais complicadas. Então, eu vou ter que simplificar com as minhas palavras aquela frase. Então, não vai poder ter copia e cola nesse trabalho de jeito nenhum. Então, a gente vai ter que ter fazer uma pesquisa sobre o assunto, entender o assunto. Daí tem a folha de apresentação, a conclusão e o desenvolvimento do trabalho. Daí tem a folha de anexo e a capa também. Mas é um trabalho assim que, gente, é bastante complicado. Mas o tempo que tem para fazer ele é de um mês. Então, dá para fazer, por exemplo, um pouquinho a cada dia. O professor falou também que se, por exemplo, ficar com dúvida em alguma coisa, se pode fazer daquele jeito ou não, pode levar para ele nesse período de um mês. Ele vai falar se pode ou não, daí você faz o trabalho com aquela coisa ou não. Então, o trabalho dele é mais complicadinho assim. O trabalho de matemática, ele é como se fosse uma provinha. O meu professor passa todo bimestre também. Normalmente tem o trabalho mensal e o trabalho bimestral. Ele sempre passa uma semana antes da prova. Então, ele entrega, por exemplo, sexta-feira, a prova dele é na outra sexta. Entrega sexta-feira e daí o trabalho tem que entregar no dia da prova dele. E daí parece tipo uma provinha mesmo. Que tem as revisões e o trabalho vale nota. Então você não pode errar as contas, porque também vai descontar nota do seu boletim se você errar. Você de preferência tenta fazer de lápis ou a caneta do jeito que o professor pede mesmo, como fosse uma prova, do jeitinho. E daí tem os trabalhos de geografia. Normalmente a minha professora, ela passa mais as tarefas, assim como o trabalho, ela conta mais como ponto de tarefa. Uma professora de inglês também, a mesma coisa. A professora de espanhol, ela vai fazer, tipo, atividades complementares ao longo do ano. Porque, eu não sei se... Eu acho que eu já contei isso pra vocês, que o espanhol da nossa classe vai ser diferente esse ano. Então, a gente não tem apostila, a gente tem um caderno. E a gente vai fazer várias atividades diferentes. Então, acho que daqui duas, 3 semanas por aí, a gente vai ao supermercado. E quando a gente for ao supermercado, vai ter uma atividade lá que a gente precisa fazer.
Por exemplo, a professora vai colocar umas imagens lá de alguns, por exemplo, leite, ovos, bolo e queijo, por exemplo. Daí você vai ter que achá-la no supermercado e colocar o nome certinho em espanhol junto com o seu grupo. Deve ser um trabalho em grupo assim. E, gente, eu tô muito ansiosa pra isso, pro supermercado, porque a atividade parece ser bem legal do que a gente vai fazer. E daí, depois também, a gente vai poder lanchar no supermercado, gente. E no supermercado que a gente vai, tem uma parte muito legal. Tipo, tem a parte que não é dentro, não é a lanchonete de dentro do supermercado, tem a parte de fora. Daí tem, tipo, churros, tem lanche, tipo, hambúrguer, essas coisas assim. Então, eu tô muito, muito ansiosa. A gente vai de ônibus também. A gente vai 9 horas e só volta meio-dia. Então, a gente fica 3 horas fora. Então, é bem legal. Também vai ter, ela diz que a gente vai ter piquenique, vão ter várias coisas assim bem diferentes. E daí, isso vai contar como nota dos trabalhos. Então, os trabalhos dela contam com essa nota, porque ela também tem prova mensal e bimestral. Lembrei. A professora de arte, ela passou esse trabalhinho assim que eu falei pra vocês da Barbie, mas ela contou pra gente também, eu acho que o primeiro bimestre vai ser só o da Barbie mesmo, mas que ao invés de ela ter prova mensal, vão ser trabalhos em grupo. Então, vai ter, por exemplo, eu acho que eu já falei, por exemplo, 1 milhão de vezes nesse vídeo. Teatro, música, dança, essas coisas assim. Teatro também. Que a gente vai ter que apresentar na frente assim e vai valer nota, vai ser de grupo, ao invés de ter prova mensal. Então, cada bimestre vai ter um tema. E isso é bem legal também, porque na minha opinião é muito melhor do que ter prova mensal, porque, prova você tem que ficar estudando um tempão antes, não tem aquele sufoco, assim, de semana de provas. Então, eu acho que é melhor assim também trabalho. Eu gosto bastante de apresentar trabalho em grupo. Porque eu sou daquele tipo de pessoa por exemplo, todo mundo gosta que eu fale. Não é que eu tô me gabando, gente, mas é que é verdade. Tipo, o pessoal do meu grupo gosta que eu fale. Então, eu gosto de falar também. Porque eu gosto de bastante pesquisar, eu gosto bastante. Porque quando eu invoco com um assunto, não tem ninguém na minha cabeça que tire eu parar de pesquisar do assunto. Por exemplo, eu vi uma palavra na apostila, sei lá, qualquer palavra que é estranha assim. Eu vejo aquela palavra, quando eu chego em casa eu vou pesquisar o significado dela. E depois que eu vou pro significado dela, eu tento a história da palavra, da onde ela surgiu, quem criou, qual foi o país que deu origem, de qual língua ela se origina. Então é bem louco mesmo. E um assunto também por exemplo, quando eu queria aprender sobre as guerras, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, meu Deus do céu! Em casa eu já chegava, depois eu almoçava e começava a ver, eu começava a estudar vídeo. Sendo que, nem cheguei perto ainda. Nem cheguei perto das guerras. Da Guerra Fria, da Primeira, Segunda Guerra Mundial, do nazismo, essas coisas assim. Então, quando eu invoco com o assunto, não há ninguém que tire da minha cabeça que eu não posso estudar aquele assunto, porque eu gosto, tipo assim, muito de estudar. Mas eu não gosto de estudar assim, que nem eu falei pra vocês, em semana de provas. Porque em semana de provas tem aquela tensão que, por exemplo, você acabou de fazer uma prova, daí de tarde você já tem que estudar para outra, porque no outro dia você tem outra, tem outra, tem outra, tem outra, tem outra. Às vezes tem 2 provas no mesmo dia. Então, acaba tendo essa tensão e, querendo ou não, você tem um nervosismo a mais para estudar durante a semana de provas. Não sei vocês, deixem aí nos comentários, mas eu fico bastante nervosa em semana de prova. Eu tento manter a calma, sim. Eu tento estudar com os resumos que eu já fiz. Por isso que normalmente eu também procuro estudar antes. Fazer os resumos antes. Porque daí, quando chega,
Eu só leio os resumos, leio, releio, explico pra mim mesma, procuro o significado das palavras que eu não entendi ainda, estudo mais um pouco. Porque daí isso facilita muito o estudo. Então, passam à frente para você conseguir estudar. Então, essa é uma boa dica também para quem tem dificuldade em estudar de última hora. Nunca deixe para estudar de última hora. Pode ser que você seja, assim, a pessoa mais inteligente da face da Terra, mas nunca deixe para estudar de última hora. Eu já sei isso porque eu já passei por isso. Deixei para estudar um dia só antes da prova, uma tarde, na verdade, uma tarde barra noite, eu ainda tinha compromissos de tarde, que não podia faltar, então eu deixei, tipo, eu não tinha entendido nada, tipo, nada vezes nada, foi na prova de espanhol isso, se eu não me engano, não tinha entendido nada, e eu não tinha estudado nada também, tipo, nada, um total de 0 coisas. Tipo, nem tinha revisado. As tarefas, normalmente, a professora quase não pedia. Então, daí eu também não revisava com as tarefas. E daí, o que Camilinha fez? Camilinha já tem muita dificuldade, assim, em espanhol, em aprender espanhol. Camilinha foi deixar pra estudar de tarde. Sendo que eu tinha catequese e eu tinha academia de tarde. E daí, eu tive que ir na academia e na catequese. E daí, eu me ferrei, né, gente? E foi isso. Porque eu não conseguia entender o assunto de jeito nenhum. Podia o Papa vir me explicar. A professora espanhola vir me explicar aqui em casa que eu não ia entender. Eu tipo, processando no total de 0 coisas mesmo. Daí o que aconteceu? Eu tirei 7,5 na prova. A pior nota que eu já tirei em toda a minha vida. Não, eu sei que muita gente pode estar indignada que 7,5 é uma nota maravilhosa. Mas, tipo, eu fiquei triste, porque a minha menor nota da vida tinha sido 8. E a primeira vez que eu tirei 8, pra vocês verem o nível de como eu sou meio desligada assim da cabeça, foi no 2º ano. É sério, eu tirei 8 em uma prova do 2º ano. Do 2º ano. É sério. Não tô brincando. Pode perguntar pro meu pai, pra minha avó, pra minha mãe, pras minhas primas. Eu tirei 8 numa prova do 2º ano. Tipo assim, que a sala inteira tirou 10. E tipo assim, eu fiquei muito triste. Eu chorei. Eu fiquei tipo... Na escola eu não chorei, porque eu me aguentei o choro, assim. Eu fiquei muito indignada. E sendo que as provas tinham começado no 2º ano. E isso foi no 2º bimestre. E as provas começaram no 1º bimestre. E era a primeira vez no 1º bimestre que eu tinha prova em toda a minha vida. Então, eu já tava indignada desde o 2º ano com o meu 8. Nossa, daí quando eu cheguei em casa, eu fiquei muito mal mesmo. Tipo, eu fiquei chorando a noite inteira. E, tipo, a minha mãe não ficou... meu pai e minha mãe ficaram um pouquinho bravos, assim. Mas daí, como eu fiquei muito mal por causa da minha nota, eles ficaram com dó de mim. Eu tinha 7 anos, eu não era nem gente pra começar. Então, não quer dizer que eu sou uma pessoa. Já era uma pessoa, mas tudo bem, né? Não tinha nem cabeça pra estar chorando por uma nota. E eu chorei. Porque eu tinha tirado 8. Eu sou bem doida, gente. Eu sou bem doida. Eu já era assim. Esqueci o nome da palavra. Esqueci. Tipo, meio que doida, vamos dizer doida da cabeça com as minhas notas, assim, com a escola, na verdade, em geral, desde o 2º ano, tanto que tinha acabado de começar as minhas provas. Porque, tipo, eu não gosto de tirar notas ruins, porque isso, na minha opinião, afeta tanto o meu psicológico, a minha saúde mental, tanto aquele orgulhinho assim, né, gente? Vai me dizer que você não tem orgulho? Pelo menos uma pitadinha, assim, 1 milímetro, um tiquinho você tem. Eu tenho um tiquinho do tiquinho do tiquinho. Mas fica afetado também. Então, eu não gosto de tirar nota baixa também.
E também pra dar orgulho pros meus pais também. E pra inspirar vocês também, né, gente? Pra inspirar vocês pra estudar bastante também. Porque estudar é o que nos traz futuro. Então, com esse meu papo aqui super motivacional, eu encerro esse vídeo aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Foi mais um vídeo aqui de bate-papo aqui. Mais ou menos como os story vlogs mesmo. Então, se você gostou, não esquece de deixar o like, porque isso me ajuda muito, muito, muito. Envia para um amigo também. Se inscreve aqui no meu canal, porque tá rolando vídeo dia sim, dia não. Então, um super beijo e tchau, tchau!